Oi, pessoal. Tudo bem dentro do possível, né? Então, muita gente tem me perguntado qual a minha opinião a respeito do atual momento que a gente está vivendo. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, assim, eu não sou especialista, né? Não sou infectologista, sou um cirurgião vascular que trabalha nas emergências de hospitais, né? Sou médico das Forças Armadas e, inicialmente, eu tinha uma opinião bem cética em relação a essa pandemia. Achava que era muito mais uma questão da mídia, né, aumentando uma eventual virose, enfim, oriental. Mas frente aos últimos acontecimentos, né, acabei mudando a minha opinião, né, nessa última semana. Então, primeiro vamos falar um pouquinho o que é esse Covid-19. Então, nada mais é do que o coronavírus, né, um vírus de RNA que causa uma doença, né, que inicialmente causa alguns sintomas respiratórios, como várias outras viroses que a gente acaba tendo, né, durante o ano, durante a vida. Mas ele iniciou principalmente lá na China, no interior da China. Inicialmente até os próprios chineses acho que não acreditavam muito que poderia tomar essa proporção mundial que acabou acontecendo e vem acontecendo. Iniciou na China talvez muito por uma questão de costume e tradição, né, da alimentação deles, e também da questão do saneamento básico ser precário em algumas regiões, né? Então isso acabou se alastrando mundialmente, né? Então esse é um vírus de RNA que ele acaba tendo em volta do RNA, que é como se fosse o coração do vírus, né, que vai fazer a replicação viral. Acaba tendo uma camada lipoproteica, acaba tendo uma camada de gordura. Então acaba sendo um vírus muito frágil. Na verdade, a gente acabando com essa camada, ele acaba morrendo, sumindo. Mas o problema não é esse. O problema é que ele acaba permanecendo, né, nas superfícies e acaba tendo uma transmissão muito alta. O problema maior desse vírus não é a mortalidade que ele causa, mas é uma transmissão muito alta. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, ele pode permanecer no aço por vários dias, no papelão por vários dias, no vidro até 5 dias e na nossa superfície da pele também pode permanecer por horas. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de lavar sempre as mãos, né? Porque como é que eu pego esse vírus? Quando alguém doente acaba espirrando ou tossindo e gotículas acabam saindo e entrando em contato ou com as mucosas, oral, nariz, olhos, ou quando eu, colocando a mão, entro em contato com esse vírus, como ele vai permanecer muito tempo ali, é inevitável durante o dia a gente coloca várias vezes a mão no rosto, na boca, e daí eu acabo me contaminando. Outra coisa interessante é que a grande maioria das pessoas, infelizmente, vai pegar esse vírus. E a grande maioria das pessoas, dá para falar que mais de 85% das pessoas vão ser assintomáticos. Só que essas pessoas assintomáticas são as que têm uma chance maior de passar o vírus, porque vai ser um número muito maior de pessoas. Então, por isso a prevenção é muito importante. E se eu apresentar os sintomas? Que sintomas que eu apresento? Como eu falei, é como se fosse uma virose. Então eu vou ter dor de garganta, tosse, febre, né? Posso ter febre mais alta, posso ter dor pelo corpo, mialgia, né? Dor pelo corpo, dor nas articulações. E são sintomas que a gente chama de síndrome gripal aguda, né? Só que pessoas podem ter falta de ar. Então a gente já considera como uma síndrome gripal aguda grave, né, que precisa atendimento médico e às vezes até medidas, né, de suporte maior. Então, a maioria não vai ter nenhum sintoma. Em torno de 15 a 20% das pessoas vai ter sintomas. Talvez como se fosse um resfriado mais leve, talvez como fosse um gripão, né, um resfriado mais forte. E infelizmente algumas pessoas, né, em torno de 10 a 15% das pessoas vão ter um quadro mais grave, com necessidade inclusive de UTI, de ventilação mecânica. E o problema é que a maioria dessas pessoas vão ser idosos.
vão ser pessoas acima de 60 anos, com comorbidades, né, com diabetes, com pressão alta, que acabam tendo um prognóstico muito pior. A gente tem visto que, principalmente os pacientes lá da Itália, tem uma população mais idosa, só que talvez sejam os idosos mais saudáveis do mundo. Eles fazem atividade física, têm uma alimentação regrada, mas mesmo assim, por questão da imunidade pela idade, eles acabam apresentando um prognóstico bem reservado. Em torno de 20% dessas pessoas acima de 60 anos que contraem o vírus acabam falecendo. É uma mortalidade muito alta nessas pessoas. Por que o pessoal tem batido tanto na tecla da prevenção? Porque o fato de ter um surto, uma pandemia do coronavírus, não quer dizer que as outras doenças não continuem acontecendo. Então, nós vamos continuar tendo pacientes com infarto do coração, com AVC, com necessidade de internação prolongada, necessidade de UTI. E se a gente já vive num país onde o sistema único de saúde ele é precário e o complementar também tem suas limitações, imagina a gente tendo um surto que vai ser necessário ainda mais suporte. Então, por isso que a gente está falando inicialmente na prevenção. Fique em casa, quarentena, principalmente nessas próximas 1, 2 semanas, para que a gente achate a curva. O que é achatar a curva? É fazer com que diminua a transmissão e, consequentemente, diminua os casos graves. Então, isso vai fazer com que menos recurso de saúde seja necessário para essa pandemia. Lembrando que a maioria dos pacientes ou vão ser assintomáticos ou pouco sintomáticos, né? E para que eu consiga reservar recursos para aqueles realmente necessitados. E como é essa prevenção? Então, primeira coisa, o isolamento domiciliar que o pessoal está fazendo. Então, tentar sair de casa o mínimo possível, sair só quando for realmente necessário, e comprar comida, medicamento, né? Nada de visitar parente, nada de visitar vizinhos, enfim, ter a precaução, porque assim como você tem e pode estar sem sintomas, você pode passar para uma pessoa e essa pessoa desenvolver a forma grave da doença. Então a gente tem que ter esse cuidado, inicialmente isolamento. Teve que sair, enfim, chega em casa, tira o calçado, deixa o calçado fora de casa ou leva para a lavanderia para lavar e higienizar logo depois, né? Lave as mãos novamente e durante o dia outra vez lave as mãos. Então, você lembra que eu falei que ele tem uma capa de gordura por fora? Então a gente sabe que os detergentes, sabão, eles acabam inativando essa capa de gordura do vírus e o vírus morre. Então não é só o álcool gel. Eu sei que entrou numa neura de todo mundo comprar álcool gel. O álcool gel ele é interessante para quando você não tem água e sabão próximo para lavar as mãos. Se você tiver, vai lá e lava as mãos. Lavar as mãos com cuidado, né, da forma correta, né, em torno de 20 segundos, lavando entre os dedos e nas unhas, que é importante, porque ele acaba ficando ali por horas, né? Chegou em casa, tira o calçado, lava as mãos, a roupa que você saiu já bota para lavar na máquina e vai direto para o banho. Lava bem o cabelo, enfim, toma banho, né? Depois coloca outra roupa para ficar em casa. E toda vez que fizer isso, eu sei que inicialmente é difícil, é um ritual, eu não tinha todo esse costume, comecei a fazer para proteção minha e da minha família, porque em mim, se acontecer de eu acabar pegando esse vírus, a chance de ter uma forma grave é muito pequena. Pode acontecer, tomara que não, mas é muito pequena. Agora, para pessoas imunodeprimidas ou para pessoas idosas, por exemplo, eu como vetor, se tiver esse vírus, existe a possibilidade de passar para os meus pais, enfim, para pessoas mais velhas. Então por isso a prevenção é importante, não só por mim, mas pelo público-alvo, digamos assim, desse vírus. Então a prevenção é muito importante. E em casa também, a higienização é fundamental. Então você pega lá 1 litro de água, coloca uma colher de sopa de água sanitária, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de detergente, mexe e passa pano em toda a casa. Passa então na casa, nas superfícies que ficam mais à mostra, na chave, nas maçanetas. Faz isso umas 2, 3 vezes por dia para que a transmissão ocorra cada vez menor.
Então você deve estar vendo que os governos também estão tomando decisões importantes em relação ao isolamento. Estão fechando fronteiras, né? Estão fechando comércio, só está se mantendo setores indispensáveis, né? Está se tendo o cuidado de evitar a circulação de pessoas nas ruas, evitar a circulação de idosos. Aqui em Porto Alegre, isso é um decreto do prefeito que acaba trazendo a possibilidade de até multar o idoso que esteja passeando sem motivo, pela questão do risco de transmissão e da gravidade que isso pode acontecer nessa pessoa idosa e com comorbidade. Então nós, como sociedade, ultimamente, a gente desenvolveu recursos que nos permitem ficar dias em casa, isolado realmente. Então a gente precisa sair para ir no super, para comprar comida hoje em dia. É discutível, muita coisa a gente consegue teleentrega, sem sair de casa, trabalhar. Algumas profissões a gente consegue fazer home office, trabalhar em casa. E por que tem tanta gente que acaba, agora que tem que ficar em casa, como é obrigatório ficar em casa, quer sair de casa, não quer ficar? E durante o dia, como trabalha um monte fora, quer ir logo para casa. Então a gente vive numa sociedade que a gente criou um conforto para que a gente possa aproveitar do nosso domicílio. Só que agora que a gente tem que ficar em casa, muita gente acaba saindo de casa totalmente sem necessidade. Então, ao meu ver, a gente, além dessa tecnologia que a gente desenvolveu, passando essa pandemia, a gente sabe que a questão econômica também vai ser um problema. A gente sabe que provavelmente muitos empregos vão ser fechados, muitas vagas vão ser fechadas, muitas empresas, isso pode acontecer também que venham a fechar. Pessoas, a gente sabe que podem ficar aí alguns meses até sem ter uma renda. A dificuldade em conseguir coisas básicas para a sobrevivência, como alimentação, né, até a questão de higienização e saúde. Então, o que a gente está vendo é que já está iniciando uma nova era na nossa sociedade. A gente vê que a solidariedade das pessoas tá crescendo. Então a gente vê muitas empresas fazendo doações, pessoas, enfim, às vezes até com poucas condições, ajudando ou dispondo pelo menos do seu tempo para ajudar as pessoas, até de casa, né? Com vídeos motivacionais, com atividades para criança, com atividades para idosos, para que essa quarentena passe da forma menos traumática possível. Então a gente sabe que a gente está vendo que o mundo todo está se preparando para uma guerra, né? A nossa geração não viveu nenhuma guerra. A nossa geração, a última guerra que teve foi a Segunda Guerra Mundial, lá na década de 40, 50. Então nós não vivemos nada disso. O que a gente está vivendo é uma guerra biológica. E o problema é que não é um ser humano contra outro ser humano. Somos todos nós contra um único vírus. Então, apesar de isolados, né, nós temos que todos juntos vencer essa batalha. A gente sabe que muito soldado, muita gente, infelizmente, a gente vai perder nessa guerra. Mas se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, todos nós vamos sair ganhando. E mais pra frente a gente vai se encontrar e vai se congratular das atitudes que a gente teve agora. Então, boa sorte para todos nós. Fiquem em casa, quando for sair se cuidem, né? Tomem as medidas de prevenção para que isso passe o mais rápido possível e que a gente siga a nossa vida, tá bem? Um abraço a todos, tchau!